Boa noite a todos, bem-vindos a esse Boa noite. sangue excepcional que estamos fazendo hoje, na segunda-feira. É, Teve uma vontade que surgiu aí em algumas pessoas e também tinha uma pergunta, algumas perguntas pendentes que a Márcia colocou para a gente sobre um texto que foi falado no final do último satsang, que é um texto que eu vou repetir aqui para não ter dúvidas. Texto de um livro da Santa Teresa d'Ávila, O Caminho de Perfeição. Então, aqui, olha. De nossa parte, nada podemos fazer, nem trabalhos, nem diligências. Nem há necessidade de coisa alguma. Ao invés, tudo estorva e impede a ação de Deus. Só temos que dizer: seja feita a vossa vontade. Ok? Então, vamos prestar atenção aqui no que ela disse, né? Se você faz alguma coisa, se você acha que está fazendo alguma coisa, alguma diligência, né? Algum trabalho, do jeito que ela colocou, isso estorva e impede a ação de Deus. Então, vai bem naquele sentido que a gente estava falando, do tipo de entendimento que a gente tem em relação à realidade, né? Em relação ao que está acontecendo, em relação a, a isso, né? Que a gente supõe que é e que está agindo, né? Então, foi estabelecida uma lógica dentro dessa configuração, né? E essa lógica, pelo que a Santa Teresa está falando, atrapalha, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Se você está achando que você está interferindo, né? Você está agindo, então nem trabalhos nem diligências. De nossa parte, nada podemos fazer. Ao invés, tudo estorva e impede a ação de Deus. O que é? Tudo que você acha que está fazendo estorva e impede a ação de Deus. Ou seja, intoxica aquilo que já é puro, aquilo que já é essa mente, a grande mente, como o mestre Zen, Shunryu Suzuki chama, né? Pode ter, né, outros nomes, o eu maior, eu superior. ah, então, pode ter outros nomes, né? Mas nenhum nome pode definir, como a gente sabe. Agora, que nível importante aqui ser dito para que vocês não confundam é, é a que nível nós estamos nos referindo. É o nível do dia a dia, de resolver situações, resolver tarefas, executar tarefas? Não, não é esse nível. Esse é o nível do absoluto, não é o nível do relativo. A gente tem que entender que existe aí um nível mais profundo. Não é o nível da superfície do mar, do oceano, que está sempre agitada. É o nível da profundidade, né? Então, dentro desse nível, e aí a gente vai olhar para a ausência de nascimento, ausência de morte, né? A gente não está pegado nos movimentos, porque esses movimentos, para esse nível, são movimentos de aparências que surgem e desaparecem. Não é que algo que seja totalmente real está surgindo, está desaparecendo, né? É real no sentido de inerentemente existente, por si só, né? Por exemplo, uma nuvem existe por quê?
Porque causas e condições fazem surgir essa nuvem. Qual é a causa da nuvem? Né? É que haja calor e que a água evapore. Aí, o vapor da água causa a nuvem. Qual a condição da nuvem estar no espaço, no céu? O próprio espaço, a atmosfera, né? Então, tudo isso junto, né? Só que não é, eu estou aqui falando alguns elementos, mas os elementos são todos os elementos. Se você falar, não, a atmosfera é formada do quê? Né? Oxigênio, né? Gases, nitrogênio e tal, tá lá, atmosfera. Essa atmosfera, quando foi formada, esses elementos estavam em outros lugares e acabaram formando a atmosfera aqui, ok? Então eles não apareceram do nada, né? A atmosfera não apareceu do nada, a nuvem não apareceu do nada, a água não apareceu do nada. Não tem como a gente rastrear todos esses elementos, né? A ciência, ela vai investigando, né? E dando respostas até um certo ponto, né? Como Nisargadatta trouxe. A ciência, ela vai aumentando os limites, né, desse conhecimento, mas não há uma quebra desse limite, né? Mesmo porque o entendimento está limitado ainda à nossa capacidade humana. Mas o que eu quis dizer aqui de início é que, agora voltando, tá? Nesse nível que está sendo falado, não há como alguém fazer alguma coisa por si mesmo, né? Essas ações, elas não partem só, né? Elas não são isoladas nesse nível. Mas aí, o que a Santa Teresa fez? Ela trouxe para este nível ordinário a solução. Só temos que dizer, neste nível ordinário, seja feita a vossa vontade. Por quê? Será feita de qualquer forma. Mas como a gente está aderindo a essa noção, nós começamos a ficar mais relaxados, mais tranquilos, né? Mais confiantes numa realidade que vai acontecendo sem a nossa interferência, né? E mais entregues, né? Então, essa é a seja feita a vossa vontade, é o início de uma conscientização de que a realidade age por si mesma, tá? Que a realidade tem o seu próprio movimento, nesse nível, né? Então, antes de começar a responder o que a Márcia trouxe, né? Antes de começar a responder, eu trouxe, então, essa que é importante, né? A gente fazer essa leitura, né? Essa leitura no sentido de entendimento, né? Da colocação que a Santa Teresa está fazendo. Então, não tente interferir, não tente interferir, porque, na verdade, será uma... Você acha que está tendo uma interferência da sua parte, mas, na verdade, não está tendo essa interferência. E quando você Maurício, fala ali... é muita maluquice eu pensar assim que isso acontece até nesse nível ordinário, da gente não fazer Não, nada, de tudo nós vamos tá chegar acontecendo. lá, nós vamos chegar lá, né? Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Para ver uma divisão, assim,
didática, vamos chamar assim, a gente tem que colocar isso no nível do absoluto, né? E aí a gente vai caminhando. Então, quem trouxe primeiro isso? Cristo. Seja feita a vossa vontade, né? O que ele está falando? Existe uma regência maior, ponto, né? E nós estamos submetidos a essa regência maior. Mas, como nós vivemos enganados pela aparência das coisas, pela aparência do mundo, nós acreditamos que estamos agindo. Então, é o que o próprio Advaita fala, né? Não há um fazedor. Quem que é esse agente? Quem que é esse que age? Né? Mas num nível relativo, aparentemente, podemos acreditar que há um fazedor. Né? Podemos crer que há um fazedor. Mas aí a gente começa a investigar do jeito que a gente está colocando e nós vamos aprofundar isso, né? Porque a gente age de acordo com a lógica ordinária. A lógica do relativo é o condicionamento. E o condicionamento está dentro dessa lógica ordinária. O que é chamado a lógica ordinária no budismo? A lógica que é usada no dia a dia da gente mesmo, que está baseada no condicionamento. Essa lógica é chamada de avidya, que é ignorância. Então, a nossa lógica para o Buda é considerado ignorância. O que é ignorância? Ignorância é tomar por realidade algo que não é realidade. Isso é ignorância. Mas a lógica ordinária que nós usamos é chamada de ignorância, né? E o despertar é você se livrar da ignorância, reconhecer que é ignorância, né? Ok até aí? Vamos para a pergunta, então, da Márcia. Na prática, aqui no mundo manifestado, pera um pouquinho só, Leide, eu acho que vai dar na mesma. Na prática, aqui no mundo manifestado, como funciona essa entrega? Seria o esforço sem esforço? Aí a Leide vem complementar. Mas isso não é negligenciar o que está diante de nós, somente aceitar que seja feita a vossa vontade? O que as duas perguntas estão fazendo? Ó, na prática, como funciona a entrega? A base da pergunta é: não é possível o seja feita a vossa vontade, né? Não é possível. Porque se for o seja feita a vossa vontade, vai dar tudo errado. Nós vamos fazer como, né? Então aí a lei está dizendo, mas isso aí não é negligenciar, deixar na mão de Deus, quer dizer, vai ficar de qualquer jeito, né? Na nossa mão está muito melhor, em vez de ser na mão de Deus, né? Somente aceitar que seja feita a vossa vontade. Então, é isso que nós estamos fazendo, né, Leite? Na mão de Deus é perigoso. Na mão de Deus fica de qualquer jeito, né? Aí a Márcia também trouxe, né? No mundo, como é que vai funcionar isso? Na mão de Deus não dá certo. Não pode ficar na mão de Deus. Então é isso que está sendo dito, né? Agora nós vamos. Não? Então fala. Fala.
Na verdade, quando eu falo esforço sem esforço, seria eu faço algo despretensioso, né? É como fazer algo confiando que vai dar certo, mas eu não tenho nenhuma autonomia sobre aquilo. Então, a minha pergunta é isso que seja feita a sua vontade? Eu me levanto e me esforço para fazer o que eu tenho para fazer, mas sem esforço. Então, por isso que eu falei, né? Esforço sem esforço, porque eu não vejo outro jeito de entregar, né? Essa seja feita a vossa vontade. Se não for assim, fazer mas despretensiosa, para que eu não espere nada daquilo que eu estou Então, fazendo. você está usando a lógica ordinária. Então, aí eu perguntei, seria isso mesmo? O seja Não, feita a vossa vontade? não Seria é. Não, fazer o que eu tenho que fazer não, sem esperar? não. Tá. Por quê? Porque você acha que está fazendo alguma coisa. Então, você toma a lógica da mente, a lógica ordinária que eu estou dizendo, é a lógica do condicionamento, né? Eu vou fazer, mas vou fazer despretensiosamente, foi isso que você falou, tá? Mas aí você tem a consciência que você que faz, né? Então, você achando que é você que está fazendo, isso aí já está, assim, contaminado. Porque já existe uma ideia de que você é alguém separado de tudo que faz alguma coisa. Mas aquilo que você vai produzir, você está produzindo, você não vai é, querer se validar nisso e querer o resultado para você do ato. O que é isso? Karma Yoga, né? Eu vou fazer, mas eu vou oferecer o resultado para o universo ou em benefício dos seres, tá? Isso é um treinamento, tá? Porque o correto não tem ninguém fazendo, né? Não, a não ser Deus, por exemplo, né? É Deus que está fazendo. Mas mesmo pensar assim, ainda a gente está dentro dessa lógica ordinária. Porque é difícil você olhar tudo isso sem ter essa lógica, sem a lógica estar impregnando esses pensamentos, tá? Por quê? Porque quando é oferecido, essa questão é oferecida, ela é aceita dentro dessa lógica. Que nem você falou, Márcio, corretamente, né? Dentro dessa lógica, Márcio, você está falando corretamente. O quê? Eu faço, mas eu ofereço o que eu faço. Eu não vou reclamar, eu não vou buscar o resultado para mim. Eu estou oferecendo em benefício de todos os seres, né? Ou todas as coisas, que todos possam ser beneficiados, né? Beneficiados por essa nossa reunião, por exemplo. Nós estamos aqui fazendo satsang, mas que esse satsang possa chegar a pessoas e possa ser benéficos para as pessoas, né? É uma boa intenção, é uma ótima intenção, mas é uma intenção ignorante, no bom sentido, né? Ignorante é o quê? Que não está reconhecendo a natureza de todas as coisas na questão absoluta, né, que a gente trouxe, que seja feita a vossa vontade, né? E não a nossa, porque a nossa é uma vontade baseada em aparências. Aparentemente,
você pode achar que está fazendo bem, daqui a pouco está fazendo um puta de um mal, sei lá, está prejudicando. Olha, isso que eu fiz, que foi maravilhoso, possa beneficiar as pessoas. Só que eu fiz achando que vai beneficiar, isso vai prejudicar. Então, quando você entrega, porque didaticamente a gente pode falar em entrega, mas não tem nem como entregar uma coisa que não é sua. Ah, eu vou entregar isso aqui que é meu. Não é sua. Você não está entregando nada, né? Tá tudo isso onde? Na mente. Isso aqui é meu. Isso aqui faz parte das minhas coisas. Isso aqui eu fiz. Isso aqui eu não. Então, como a Santa Teresa falou, trabalhos são meus trabalhos, são minhas diligências, né? Então a gente toma por base que isso é uma coisa aceita de cara, aceita de cara. Quando a gente fala assim, você vai fazer alguma coisa, eu vou. No dia a dia, você pode fazer, mas sabendo que não tem sentido isso num nível absoluto. Não faz sentido. E essa lógica, ela é oferecida de uma forma automática. E aí a mente agarra aquilo e começa a viver em cima disso, como se isso fosse uma realidade. Nós estamos fazendo, nós estamos diligenciando, né? Eu vou fazer, mas vou entregar, não vou me envolver com o resultado. Isso aí é uma prática que, em algum momento, você vai descobrir que você não está fazendo. Por quê? Porque você está entregando tudo que você está produzindo. E depois você vai chegar numa conclusão que você não está produzindo, que o que está acontecendo não está dependendo de você, né? Que é a história, estou dizendo essa, do ganso na garrafa. Você fazer alguma coisa é a história do ganso na garrafa. Todo mundo aqui conhece a história do ganso na garrafa? Maurício, deixa eu só falar, mas aí esse também dar-se conta, Hum. ele também não depende de mim, porque nada depende de mim. Não, você vai se dar esse conta antes de desaparecer completamente, né? Então, essa entrega, né, que não existe entrega porque nada é meu, então, É né, uma, é uma, tá fluindo aqui. é um meio Mas aí eu hábil. falo assim, eu estou entregando, eu estou trabalhando, mas na verdade nada depende de mim. Mas quando eu me der conta disso, eu já estou num estado de, né, iluminado, porque eu me dei conta disso. Mas daí não, o estado iluminado é o desaparecimento do personagem, do agente, né? São meios hábeis. O que é meio hábil? Aquilo que vai te ajudar a desaparecer. Eu não vou falar iluminado, porque o iluminado parece que é um prêmio, né? A pessoa tá ganhando alguma coisa, né? Sempre está ali, né? Então, o que está acontecendo? Na É o verdade, Budhi, né? É hã? um estado de Budhi, né? Que você se deu conta daquilo. É, aí começa a ter os nomes, né? Mas eu, eu acho que vai ter um meio hábil até um momento em que não vai precisar mais do meio hábil. O Karma Yoga, por exemplo, que você falou, é o meio hábil, né? Você vai começar a inquirição do Ramana é outro meio hábil. Você começa a perguntar quem sou eu, até o momento que você vê que quem está perguntando não vai desaparecer, né? Então, o que é o objetivo da inquirição do Ramana? É o desaparecimento do questionador. Mas antes do desaparecimento do questionador, o questionador pode usar de meio hábil. O que é o meio hábil? Perguntar a si mesmo quem sou eu. Isso é um meio hábil, né? Então, a forma que nós estamos compreendendo, né? Se a gente for se direcionando esse entendimento vai se tornando claro. Até o momento que eu estou falando, está parecendo estar muito confuso. Eu admito isso. Que pode parecer muito confuso para vocês, que eu estou falando.
né? Agora, é que a gente toma uma, uma situação como verdadeira, tá? Qual é a situação? Eu faço. Isso foi bem verdadeiro. Eu faço. As coisas dependem de mim, né? Se eu entregar na mão de Deus só, será que ele vai conseguir se virar? Entendeu? Então, é essa sensação de que eu tenho domínio das coisas, que é o ganso na garrafa. É isso. Isso é tomado de uma forma muito natural. Eu quero trazer essa história do ganso da garrafa, muitos aqui já sabem, aí por isso que eu estou perguntando se todos sabem, né? Leide, acho que já sabe, né, Leide? Não sei se ela está aí. Janaína não sabe, eu sei que a Karina não sabe. Sim, eu sei. Você sabe. É. A Mona Lisa acho que já sabe, né, Mona Lisa? Dança da garrafa? Já. A Márcia eu não lembro se você sabe, Márcia. Sabe? Então, Karina e Janaína só. O Vitor sabe, Lili. Karina e Janaína, vou perguntar para vocês. Tem um ganso dentro de uma garrafa. Por quê? Porque houve um ovo foi colocado na garrafa e o ganso nasceu dentro da garrafa. Aí a pessoa foi alimentando esse ganso, ele foi crescendo e aí ficou apertada a garrafa. Como que tira esse ganso da garrafa? Sem quebrar a garrafa e sem machucar o ganso. Sabe, Janaína? Será que elas estão ouvindo? Ela não sei se ela. Ah, tem uma mensagem. Não, tá joia. Karina, você sabe me dizer como é que vai tirar o ganso da garrafa? Não sei se ela está ouvindo. Então, não sabe. Então, olha aqui. Isso foi proposto para um aluno, para um discípulo, tá? Zen. E o mestre que propôs essa questão, né? E aí, o menino falou que não sabia também, igual a Karina. E a Janaína, não, também não, né? Não sei também, as duas falaram que não sabem. E aquilo ficou atormentando por semanas, ele não conseguia nem dormir mais para resolver isso. Aí ele chegou para o mestre, depois de 2 semanas, sem conseguir resolver, e falou para o mestre: Olha, eu abro mão, né? Eu trabalho aí à noite, eu faço o que o senhor quiser, né? Fico sem dormir, mas eu já estou sem dormir porque eu não sei resolver essa questão. Me dê a resposta. Aí o mestre falou para ele: É muito fácil. Ele falou: Fácil porque me traga a garrafa com o ganso dentro. Vocês entenderam? Entendeu, Janaína? É, o dono já sabia. Não. A Karina não entendeu também? O que quer dizer isso? Me traga a garrafa com ganso dentro. Ok. Quer dizer que não existe essa possibilidade. Um ganso ficar dentro de uma garrafa, nascer na garrafa e crescer na garrafa. Ou seja, isso é um absurdo. É algo que é impossível. Então, só que a mente, na hora que a gente fala, a mente admite. Então, como eu perguntei, Janaína, você sabe? Não. Karina, você sabe? Não. Todo mundo aqui, antes de saber essa história, também falava não. Tá? Então, fiquem tranquilas. Até eu.
também falava não. Porque quando a gente fala não, a gente está acreditando que está acontecendo. Né? Então, é essa situação que eu estou mostrando aqui. Nós acreditamos que nós estamos fazendo, nós acreditamos que as coisas dependem da gente. Tá? Então, isso seja feito à vossa vontade, é que não tem como ser de outra forma. Né? E a nossa ação? Pô, mas você está falando então que a gente não age? Exatamente, como colocou o ovo lá, né, Karina? Não tem nem como colocar o ovo dentro da garrafa. Não tem como. Então, é algo impossível. Então, a gente não faz nada, né? O que acontece no mundo e o que a gente faz, aparentemente acontece. Aparentemente nós estamos fazendo. Né? Mas aí eu pergunto, quem é você? Realmente, o que é você ou quem é você? Se ninguém sabe responder essa pergunta, como é que vocês sabem que estão fazendo alguma coisa? Tudo o que acontece, aparentemente, a gente está fazendo, né? Depende de causas e condições, como eu falei, como se fosse a nuvem. Como se fosse a nuvem. O tudo estorva, impede a ação. Aí você continua, né, Márcio? O tudo estorva e impede a ação de Deus seria no sentido de que estamos distraídos e distantes do nosso próprio coração, por isso não conseguimos ouvi-lo e acabamos muitas vezes metendo os pés pelas mãos. Sim, dentro do relativo, dentro do, acreditando nas aparências que surgem e desaparecem, né? Como alcançar essa libertação? Seja feita a vossa vontade, seria a aceitação daquilo que não pode ser mudado, mas também seria intuição? Sim, intuição. Aquela voz íntima interna que temos certeza que vem do coração. Sim. O Nisargadatta fala, né? A mente cria o abismo, o coração o atravessa. Né? Então, quando a gente. O que ele está dizendo? Quando você abandona a necessidade da lógica ordinária para esses assuntos, a lógica ordinária ela é utilizada para certos assuntos, para outros não. A intuição vale mais, o coração vale mais. E o que você está querendo dizer por coração? Alma, né? Aquilo que é mais íntimo, ou seja, sem interferência da mente, sem interferência do condicionamento, aquele papel em branco. Se você escreve em cima do papel em branco, o papel em branco desaparece? Não, o papel em branco está lá. O papel em si, a essência, sempre está lá, é a mesma. Então, isso pode ser traduzido como coração. O coração é a sua verdadeira natureza. O que está escrito no papel são as interferências. Tá bom, Leide. Se for, obrigado, Leide. Se for movimentar aí também, gente, se quiser, fecha a câmera na hora de movimentar, que é melhor. Tá bom?
Bom, essas foram as perguntas, né, que a Márcia trouxe. Agora vamos aprofundar mais um pouco. Seja feita a vossa vontade também não é dentro dessa lógica ordinária? Existe. Deus tem vontade? Existe um Deus para ter vontade? Deus existe? Quem acha que Deus existe? O que é Deus? Quando Cristo está falando, seja feita a vossa vontade, é porque ele está comparando a, o egoísmo das pessoas, né, com o altruísmo que é possível. Então, seja feita a vossa vontade, haja altruisticamente. Mas eu não sei se Deus tem vontade. Eu não sei se Deus existe. Ô, dona, se for se movimentar, fecha a câmera para mim, por favor. Obrigado. Então, por que você acha que Deus existe? Por que você acha que Deus tem vontade? Isso é tomado pela lógica ordinária. Porque eu tenho vontade, Deus tem vontade, o outro tem vontade. O que é vontade? Então a gente está indo mais profundamente, analisando de uma forma mais instigante. Como que a... Fala ali. Mas essa vontade de Deus, né? Isso não quer dizer, tipo assim, que as coisas sejam como elas são, do jeito que são? Isso aí é tudo dentro de uma concepção humana, certo? Concepção humana. O que é isso que você acabou de falar? É bonito. Primeiro, é bonito. Segundo, é uma interpretação. Terceiro, a partir do quê? Da mente humana, da concepção humana, do Mas entendimento. é a partir do que a gente presencia, desses acontecimentos e os movimentos da vida, não é? Então, o que o Buda chama isso? Avidya, né? Porque quando a gente vê esse movimento da vida, a gente acredita piamente que é aquilo. A gente não diz que é uma aparência. A gente pode até achar bonito intelectualmente dizer que é uma aparência, mas no fundo a gente não acredita. Aquilo é real. Isso é real, né? É assim que a gente afirma. Isso aqui que está acontecendo é real, tá? Agora, o que o Buda fala? Não é real nem irreal, porque senão você vai querer nomear de alguma forma, você vai querer definir de alguma forma. Porque é uma visão individual, né? É um mundo de cada pessoa, né? É isso, né? Não é. Não, eu digo assim, a gente pensa que existe, que é real, Hum. porque é do jeito que eu vejo as coisas. Não, Mas que outra todo pessoa... mundo vê. Todo mundo vê. Todo mundo acha que é real. Todo mundo acha que. Aham, Não, ninguém aqui acha que está acontecendo é uma aparência, uhum. né? Aí o Buda vem e fala, é uma aparência. Daí você fala, nossa, é mesmo, é uma aparência. Só que no fundo a gente não acha. A gente pode achar intelectualmente. Ah, faz sentido? Faz. Por quê? Porque a vida está desaparecendo, né? O tempo está levando tudo e está trazendo mais coisas novas, né? Está tendo esse movimento.
Então a vida está deixando de ser o que era, está se tornando uma outra coisa, e assim é esse movimento, né? O que é isso? Uma interpretação. É da forma que a gente está sentindo, todos. O tempo está passando. Se você fala assim, o tempo está passando, todo mundo tá. O que é tempo? Ah, é uma coisa que passa. O que é o tempo? Uma coisa que está passando. É o Sol, é a Terra dando volta em volta do Sol. Isso é o tempo. É a Terra girando, fazendo dia e noite. Isso é o tempo. O tempo é você andar, levantar, andar até o seu quarto, ou até a sala. Isso é tempo, né? Então, a questão aqui que incomoda é que é desconstrutivo. É desconstrutivo. Então, todas aquelas coisas que você tem certeza sobre isso, a gente vai desconstruindo, que é a Torre Maurício, de Babel, né? Ah, porque quando a gente fala agora eu vendo aqui o que eu falei, né? Quando eu falo do movimento, das coisas que acontecem, o tempo está ali, né? E a gente sabe que tudo é antes do tempo, não é? Ou também a gente não, não mas o sabe tempo, isso? nesse sentido, é um objeto. Aí você fala que o tempo está ali, me mostra o tempo. Cadê o tempo? Né? Me mostra. Você está falando que ele está ali, cadê? O tempo é a vida acontecendo, né? Isso é uma interpretação. Então, mas nós estamos no mundo manifestado e sem interpretação, nós não estaríamos nem aqui agora nesse satsang conversando. Mas você acha que a gente está aqui agora nesse está sendo conversando? Eu, no mundo manifestado, eu tenho certeza que eu estou aqui. É aqui que eu vivo. Eu estou pegando aqui na minha perna, aqui apertando, beliscando, tá doendo. Então, assim, Você tem certeza que essa perna é sua? eu tenho certeza, porque eu estou no mundo manifestado. Esse corpo é Agora, seu? no Esse corpo mundo é seu? espiritual, eu Hum. não posso levar o que eu estou aqui sentindo para lá. Eu vejo assim, é Mas você... contraditório, porque apesar de ser um só, Hum. é como eu olho para a vida está acontecendo. Eu trabalho o desapego, né? Que eu acho que é que é o meu objetivo é o desapego. Então vamos lá. Esse Mas corpo é seu? eu Esse corpo estou é no mundo seu? manifestado. Tá, mas Então, esse corpo é seu? Ouve o que eu estou falando. Esse corpo é seu? que corpo? Eu nem Esse tenho um corpo corpo. aí, esse corpo, você falou, você não falou que Então, você está pondo a mão mas, na sua perna? mas se eu for para é, o espiritual, eu não sou um corpo, eu não sou o pensamento, eu não sou a mente, mas num mundo manifestado onde eu preciso cuidar desse corpo para que né, assim, por mais que seja feita a vontade de Deus, essa vontade, né, ela me atravessa e aí ela Ela só acontece atravessa por você, mas no mim. fim a sua vontade prevalece. Sim, isso tudo é muito complicado na prática, porque assim, seja feita a vontade da vida, e tem dias que você não está com vontade de fazer absolutamente nada, e aí você respira, e a vontade ela surge, e aí você levanta da cama e Se vai não fazer fosse as pela coisas. vontade E de da onde, Deus, você e estaria da onde falando? que é essa vontade que chega? Você, Essa vontade que chega não é a vontade, não é a vida acontecendo? você estaria falando se não fosse pela vontade de Deus? Se Deus não tivesse vontade que você falasse, você não falaria. Disso eu tenho certeza. Inclusive as perguntas que eu te fiz. Por que que eu fiz aquelas perguntas? Está perguntando para mim? Eu tô falando aqui, conversando por que a gente, né? Por que que a gente está fazendo um satsang aqui na segunda-feira, né? Tudo isso, na verdade, é a vontade de Deus inominável. A gente fala Deus por cultura, né? Mas a gente sabe que é inominável. Mas, e eu não vejo problema nenhum falar Deus, né? Porque eu não acredito que todos aqui, né, entendem, né, quando a gente fala Deus, né? Deus Não tem é um, vontade? não é um senhorzinho, né? Não é uma pessoa, né? Deus Deus não é tem uma vontade, pessoa. Márcio? Deus tem vontade?
eu não vejo Deus como vontade, né? Porque para mim é tudo assim. Para mim tudo. Aí você vai falar, é conceito, é projeção. Mas eu acredito em energia, né? A gente troca energia, a gente se conecta com as pessoas parecidas com a gente, né? Tudo isso que a gente vive aqui, a gente se afasta das pessoas que a gente não tem muitas afinidades. Então, eu acho que é um campo energético muito forte aqui. Então, essa Deus, para mim, é essa força motriz que gera, que move tudo isso aqui. Então, essa vontade é essa força, né? Que Então, não deixa uma é muito legal e é inspirador que você está falando. Isso inspira muitas pessoas, né? Mas isso é um nível humano. Isso é um nível do que é entendimento onde a gente humano. está, né? A Não, gente está a sim, gente mas está você tem que buscando entender que não é Maurício. só isso. Não, mas não é. Ué, Sim. se for assim, não precisa fazer mais nada, né? Vamos ficar por aqui mesmo, tá? Eu estou instigando para vocês vislumbrarem além desse nível. Então, Além. aí foi aí que eu te perguntei como alcançar essa libertação. Foi por aí essa Então, insatisfação minha, uhum, né? O texto está aqui, né? Conforme você foi falando, eu fui escrevendo ele. E certo. aí eu, né, falei, obviamente que eu conheço, né, o Maurício, eu sei que esse texto aqui, ele não é exatamente o que está escrito aqui, isso eu sei. Mas aqui dentro desse texto tem muita riqueza. E aí eu movendo alguma coisa aqui dentro de mim, assim, para tentar entender isso aqui. Justamente porque é como alcançar isso enquanto minha alma habita nesse corpo, né? Minha, né? Eu não acredito nem em minha, é a alma, né? Porque tem gente que fala que são almas, né, pontinhos de luz, enfim, mas eu acredito na unidade. Então, enquanto a alma está aqui habitando esse corpo, existe vida aqui, tudo isso a gente questiona, a gente quer saber, né? Nós somos questionadores o tempo todo, né? Então vamos lá. A lógica ordinária acha que tem que alcançar alguma coisa, adquirir alguma coisa, né? Como eu consigo a libertação? Então, a primeira coisa, Márcia, é livrar-se da ideia de aquisição. Livrar-se da ideia de aquisição. Porque o que eu estou propondo na experiência direta, né, como base da experiência direta, é a desconstrução, né, é a interpretação, né, através dessa lógica, ela prevalece. É como eu falasse aqui para as pessoas: olha, o ganso na garrafa existe e eu quero que vocês tirem de qualquer jeito esse ganso, entendeu? Porque ele existe. Então eu estou indo para um lado oposto. O Zen também está indo para o lado oposto. Quando você fala, me traz o ganso na garrafa, automaticamente cai a ficha, fala, pô, é impossível ter um ganso na garrafa. Eu não posso levar uma coisa que não existe para você. Então, o fato da gente desmistificar toda essa espiritualidade é admitir que muitas coisas dentro dessa espiritualidade é ganso na garrafa. Não existe. Então, a gente tem que desconstruir. Essa é a proposta. Tem gente que odeia isso. Teve uma moça que entrou aqui e saiu correndo. Na mesma hora, eu comecei a falar, ela, nossa senhora, dá licença. Ok, cada um tem, né, a sua, não só a moça, mas muitas pessoas ao longo do tempo dos satsangs deixaram os satsangs porque a gente entrou nessa desconstrução. Porque a pessoa começa a ficar perdida, ela começa a querer agarrar alguma coisa, né? E aí entra os meios hábeis, né? O que você sente bem, eu me sinto bem meditando, eu me sinto bem acreditando nisso. Então vai acreditando nisso até um certo ponto, depois larga. Eu estou para falar uma coisa que eu acho que é meio boba, mas vocês conhecem a história do Dumbo? Aquele elefante que tinha que era orelhona, que voava? Vocês lembram a história do Dumbo? Todo mundo lembra? Lembra dele? A história em si eu não lembro, eu sei que ele existe. Não, ele não existe, é a história.
Eu não sei se ele existe, Maurício. Mas ele não existe, Lili. Vou falar só a história. Se nem a gente existe, acha que o Dumbo existe? Tô brincando. É o elefantinho que sofria no circo e as duas criancinhas queriam libertar eles? Isso. Deram uma pena para ele colocar na tromba. E ele subiu e ele pulava lá do alto, porque ele achava que aquela pena é que fazia ele voar. E um dia ele foi se apresentar no circo e a pena tinha desaparecido. E aí ele subiu lá, ele viu que a pena não estava lá e não queria mais se jogar. Daí as pessoas falam, não, vai, vai. Aí ele confiou, se jogou e voou, né? Então, o que que é o meio hábil? A pena do Dumbo. É uma história, né? É uma metáfora, né? Mas essa pena é aquilo que você acha que está dependendo daquilo. Então a gente acha que está dependendo de certas coisas, né? E essa abertura, né? Essa desconstrução não vai dar em nada, porque a lógica ordinária, que é a vidya, ela vem e fala: ah, então nós não existimos, não precisa fazer nada, e nada tem valor, e tudo é nada, tudo é o niilismo, não existe nada. Então, é lógico que isso, se você for usar os conceitos todos, os conceitos estão colapsando, estão desaparecendo. Então você fala, ah, tá tudo indo para o ralo. Então só tem o ralo. Só tem. A mente vai logo querer dizer o que, que é. Então a questão é nem nada, nem tudo, né? Então você não pode só dizer ou negar as coisas como existentes, nem não existentes. O que está acontecendo? Eu não estou preso na definição, porque eu estou achando que eu sei o que é uma coisa que não existe. Eu estou achando que eu sei o que é o nada. Eu estou achando que eu sei o que é o tudo. No outro satsang eu dei um exemplo. Tudo relativo é um copo está cheio de água, tá? Então a água está abordando todo o conteúdo do copo. Se você esvazia o copo, não tem nada no copo. Mas daí você falar que entende o que é o tudo, o que é o nada, de forma universal, é diferente. Então, quando eu estou falando da lógica ordinária e a lógica de Deus, eu vou usar o termo de universal. Vocês já viram aí, né? A gente tem uma noção muito fraca, muito pequena do que é o universo. Olha o céu à noite estrelado, com a lua, ou às vezes sem lua, onde está só as estrelas. Você acha que há uma estrela grudada perto da outra, né? É um pano, parece um pano cheio de furo, e aí tem uma luz lá atrás, está alguém projetando aquilo, né? É o que a gente acha. Se você olhar, vai parecer que é isso. São pequenas brilhantes, né, no céu, que alguém grudou naquele pano. O que é isso? Uma interpretação. Está errada? Não, não está errada, porque realmente parece isso. De uma forma empírica. Você vai olhar, está parecendo isso, mas não é isso. Então, chegou num ponto também que a forma que a ciência revelou, ela é uma forma mais fidedigna do que a forma que as pessoas podem julgar. O céu estrelado à noite, aparentemente é uma cúpula, né? E aí tem alguns pontos luminosos, né? E pode ser também lanternas acesas. Alguém acendeu lá aquelas lanternas. Quer dizer, você pode fazer essa interpretação. Agora, aí dizer que é aquilo, realmente, né? Então, é isso que a gente está acostumado, Márcio. A gente está acostumado a definir a realidade
da forma que aparentemente nós estamos vendo. E aí, o que, que eu estou propondo é abrir mão dessas definições só. Eu não estou querendo dizer que tem que acreditar que não existe nada. Não é isso. Mesmo porque o nada. O que, que é o nada? Nada é um nome, nada. A gente não tem nem ideia do que seja. A ausência de tudo. A gente já experimentou diretamente a ausência de tudo. Né? Então é essa a questão. A experiência direta, ela tem um viés do empírico, aquilo que aparece de uma forma que a gente está julgando pela nossa experiência. Mas qual experiência? Intelectual, experiência cultural, né? Experiência que a sociedade passou, que a escola passou. A ciência, nesse quesito, ela avançou, né? Ela explorou, ela demonstrou. Então, é um conhecimento humano mais fidedigno, tá? Mais fidedigno. Se não fosse pela ciência, a gente ia achar que a Terra era o centro do sistema solar. Tudo está girando em torno da Terra. Era isso que as pessoas achavam, né? Que a ciência da época achava. Então, a gente dá esse crédito porque elas nos mostram algo além da aparência. E aí chegou no que eu estava querendo dizer. Aparentemente, o céu à noite é uma cúpula cheia de pontos brilhantes, que pode ser uma lanterna, ou pode ser um furo, né, naquele pano, e onde esteja lá uma luz por cima. Aparentemente é isso. Mas aí nós estamos indo além da aparência. O que eu estou propondo é ir além dessa aparência. Né? Então, para ir além da aparência, você tem que entrar num início, numa desconstrução. Porque senão, como é que você vai ir além de alguma coisa preso naquele bloco, naquele casulo, naquele entendimento? Nós estamos presos nesse entendimento. Né? Se a ciência vem e fala, não, a estrela está tantos anos-luz, o espaço é um espaço que tem uma dimensão de grandiosa, né? Que não dá nem para medir. Você vira e fala, não, o que eu estou vendo é uma cúpula cheia de furo e tem luzinha lá por trás. Daí você não vai aceitar, porque você está preso nessa ideia. Para você é verdade. Beleza? Fica aí. Fica nisso. Vai. Agora, o que, que acontece? A gente se limita, né? Primeiro, essa desconstrução, essa abertura. E aí, eu vou dizer para vocês, eu tenho a resposta? Não, não tenho a resposta. Mas é muito bom essa abertura de não saber. De não saber. Então, por isso que eu coloquei em xeque, inclusive, a vontade de Deus. O que, que é a vontade de Deus? Uma interpretação humana, né? Então, como que o homem interpretou Deus? Ele falou que o início de tudo, Deus disse: faça-se a luz. Isso é uma vontade. Ele teve vontade que a luz fosse feita. O que, que é isso? É uma leitura da forma humana de agir. E depois ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Exatamente. Por quê? Porque é uma concepção humana. Tudo que ele fez, o homem faria. Ele fez a luz. A luz é importante para o homem, para a humanidade? É. Ele fez a terra, ele fez os oceanos, fez os animais, fez todas as coisas e entregou aos pés do homem e disse: faz o que você quiser com isso. Essa concepção é divina ou é humana? É humana.
né? Então, agora, essa gênese, ela é feita dentro de uma concepção humana da forma de utilitária, de uma forma utilitária. A natureza está aí para você se servir dela porque você é o ápice, você é o top, né? Então, a questão toda é a forma que a gente lê, né? A leitura que está sendo feita. Agora, vamos dizer que isso está errado? Pode ser um meio hábil para alguém entrar na espiritualidade. Então, eu não estou aqui também, Márcia, invalidando as coisas, tá? Só que nós não podemos parar nessa parar nessa etapa. Eu não quero nem invalidar a pessoa que olha para o céu e acha que é uma cúpula cheia de furo. Eu não quero invalidar isso. Por quê? Porque ele está olhando para o céu. Você está olhando para o céu, ele tem uma forma diferente de olhar. E aquele que nem olha para o céu, aquele que vai olhar só para o, né, só para o chão. Então a gente tem que olhar de uma forma aberta. Eu não estou aqui condenando nenhuma interpretação. Eu só estou dizendo, é uma interpretação. É uma interpretação. Não estou dizendo, ah, não, isso aí é totalmente errado. Não é isso. Eu não estou julgando dessa forma. Mas eu estou propondo ir além. Para ir além, você tem que ver que aquilo é somente um meio hábil. Aquilo serviu para mim durante algum tempo. Agora não serve mais. Exemplo: quando eu era criança, eu andava de andador. Eu preciso de andador agora? Não. Me ajudou? Me ajudou, né? Eu precisei de fralda. Eu preciso de fralda agora? Pelo menos agora não. Não sei mais para frente. Mas agora não. Mas a fralda ajudou, né? Eu vou aqui meter o pau na fralda? Fralda é uma coisa errada? Não, tem a sua utilidade durante um tempo. Agora, se você não precisa mais de fralda, você não vai usar fralda. Então, é uma desmistificação, né, que está sendo proposta, porque a gente gosta também, Márcia e demais, de cultuar os nossos saberes. Então, a gente coloca aquilo como uma coisa muito preciosa. E é difícil desagarrar disso, né? Por exemplo, o que eu faço, eu vou soltar totalmente e não vou considerar isso algo que seja meu. Muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Porque você faz alguma coisa querendo deixar a sua marca, muitas vezes. É difícil o anonimato total, né? Mas isso é uma condição humana. Não estou dizendo que seja uma coisa impossível, não. É o normal, é o mais comum, né? Você querer adquirir coisas é o mais comum, inclusive porque a nossa cultura atual, né, a nossa sociedade, isso, o status quo, né, propõe isso como um valor fundamental, né? O que tem valor hoje? A pessoa tem dinheiro, a pessoa tem né, ser milionário, né, pela nossa cultura. Por que a cultura faz lá o ranking de quem é mais rico? Né? Por que tem aquela Forbes, né, aquela revista? Os mais ricos do mundo, os mais ricos não sei da onde, os mais ricos. Por quê? Se não tivesse valor para a cultura, não ia falar. Para quê? Né? Então todo mundo fica babando o ovo. Nossa, o cara é muito rico. Então você vê o estágio que a gente está. É esse estágio. É esse estágio aí.
né? Ah, mas então nós vamos ser pobres, vamos largar tudo. É lógico que a mente ela é radical. Se ela não acha que você vai ficar bilionário, então vamos largar tudo, vamos morar embaixo da ponte. Não é isso. Nem isso, nem aquilo. Nem isso, nem aquilo. Não se trata disso também. Então é deixar em aberto, né? Eu não sei se. Não respondeu. Eu sei que não respondeu, Márcio, o que você estava querendo. Mas deu uma pincelada, né? Basicamente, você pode achar que Deus é energia, se isso te inspira. Você pode achar, né? Porque isso é um meio hábil. É a peninha do Dumbo. Se o Dumbo não tivesse esse incentivo, ele nunca voaria. Então, a peninha do Dumbo valeu a pena? Valeu, lógico que valeu. Né? Então, o próprio budismo, né? Ele declara o seguinte: o Buda declarou o seguinte: o meu ensinamento é como um veículo, é como uma canoa, é como uma jangada que você atravessa o rio. Chegando na outra margem, você não vai ficar carregando a canoa nas costas, porque ela perdeu a utilidade. Então, o próprio Buda declara isso. Então, é um meio hábil. Vamos agora pensar, para que eu uso o meio hábil? Para eu estar melhor, para eu fazer que o outro esteja melhor, para eu me inspirar, né? Para eu estar numa condição assim de sentimento elevado, de vibração elevada, como você falou, né? De querer sempre ajudar, de querer sempre harmonizar as pessoas. Se dentro dessa harmonia eu crio uma alegria natural, eu crio um estado natural, né? Então isso é o quê? Maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. E no final disso, o que acontece? Você desaparece. Por quê? Você está tão alegre, está tão desprendida, tão despretensiosa. O que vai restar a não ser a dança? O que vai restar a não ser a alegria? Acabou. Então, as pessoas temem desaparecer. E o desaparecimento não é uma coisa ruim, é uma coisa libertadora. Então, agora respondendo para a Márcia, né? Como libertar-se? Desaparecendo. Hã? Abre o microfone. Como desaparecer? Você ama o Isaac? Abre o microfone. Sim, claro. Sim. Quando você fica um longo tempo sem ver o Isaac, por exemplo. Aí depois você vê o Isaac, corre para abraçar o Isaac, abraça o Isaac, e desaparece. Só tem amor, não tem você. Porque você não está pensando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu preciso levar ele não sei aonde. Se você estiver planejando qualquer coisa, você não desapareceu. E isso é uma tortura, Márcio. Quando a cabeça está cheia de, entendeu, intenções, isso é uma tortura. Então, desaparecer é a melhor coisa que existe. Nesse sentido, que quando eu falo desaparecer para a mente ordinária, a mente, então eu não vou ser nada? Então eu vou sumir? Onde que eu vou ficar? Entendeu? A mente quer permanecer, né? Ela quer aparecer, mas o que está aparecendo, na verdade? Não é você que está aparecendo. O que está aparecendo é essa tortura, essa coisa mal resolvida, né? Então, como libertar-se? Entrega, né, para usar esse termo relativo, solta
esses pesos, porque não são úteis. Por que a gente carrega essas coisas? Porque a gente vê utilidade nisso. Vê utilidade em ficar preocupado, com medo, com raiva. Faz sentido. A partir do momento que você olha e vê que não faz sentido, você abandona. E quando você vai abandonando, todas as coisas que faziam sentido para você, você desaparece. Porque aquela pessoa que vivia daquele jeito, achando que tudo aquilo era muito importante, desapareceu. Então não é bom desaparecer? Eu dava valor para a pessoa que me torturava. Eu amava uma pessoa que só me fazia mal e me violentava. Eu estava doente e estava sendo abusada a todo instante. Eu só tinha pensamentos de suicídio. Eu só tinha pensamentos de ódio. Não é bom desaparecer? Essa pessoa não foi bom desaparecer? Porque ela soltou todos esses motivos que aprisionavam. E ela viu que isso era uma prisão. Então, isso é uma prisão. E se você não enxerga a prisão, você acha que está maravilhoso e fica lá dentro, aparecendo lá dentro. Então, Maurício, tudo que você disse para mim faz todo sentido, tem coerência, mas é um processo, né? A não ser que algumas pessoas que eu não conheço nenhuma pessoa que, né, num estalar de dedos assim, entendeu tudo isso. Então é um processo e a gente tá, eu acredito, eu tô nesse processo e eu entendo tudo que você está falando, né? Na teoria eu entendo, já senti, né, esse desaparecer, mas no dia a dia a gente acaba voltando, né, para a densidade aqui do mundo manifestado. E é importante estar em sanga para sempre relembrar de quem verdadeiramente somos, né? Então, quando a gente traz isso para uma conversa, né, para uma discussão saudável, eu acho que nutre o nosso coração. Sem dúvida. E, e isso é aqui, isso existe, isso para mim é real. Isso é real. É esse esse encontro, tudo isso que a gente fez, entendeu? É o real dentro do irreal. Não tem como. Não tem como. Então, Não sabe o que eu existe acho? assim. É que é antagônico, né? Então, Márcia, o Isaac já entendeu isso. Não se apega a nenhum tipo de definição, sabe? Não, todo tipo de definição, ele não está primeiro dizendo realmente o que é, né? E a gente vê uma grande utilidade, né, nesse tipo de definição. Por quê? Porque a gente está expressando um entendimento sobre aquilo, né? Isso foi cobrado da gente desde quando a gente era pequeno, quando a gente ia fazer prova, por exemplo, na escola. Você estudou tal coisa, você tem que provar que você sabe. Então a gente foi muito torturado, a gente foi muito reprimido durante toda essa educação que a gente teve, né? Tinha um jeito melhor de educar a gente? Tinha, mas na época a gente não sabia, né? A gente foi realmente torturado, né? Na sala de aula, a gente foi discriminado, a gente foi chamado de burro, a gente foi tão. Não foi um processo agradável, mas isso deixa marcas na gente, né? Ah, mas foi bom porque hoje a gente sabe ler, a gente sabe. Sim, mas podia ter sido de Podia outro ser jeito. diferente. A educação, várias coisas, né? A gente sabe. Então, a gente ainda precisa definir coisas, concordo com você, mas essa preocupação da definição, a gente pode ficar mais relaxado diante dessa situação, assim, sabe? Eu entendo o que você está dizendo, aqui é muito bom, aqui é real, aqui, sabe?
a gente quer validar esses conceitos, né? Isso que a gente está vivendo. A grande questão aqui é a gente tem uma noção que a vida precisa ser toda hora ser confirmada pelo nosso olhar. Essa que é uma situação. Que a gente é uma parte tão importante da vida que a vida em si, ela não pode ser vida. Ela tem que ser confirmada. Isso, na verdade, seja feita a vossa vontade. Porque a vontade de Deus, ela é plena, ela é suprema. A vontade de Deus é suprema. Nós estamos falando do Supremo. Mas mesmo diante do Supremo, a gente acha que depende da gente dar o toque final. Então, fica esse recado, né? Hoje. Quem somos nós diante da vida? A vida depende de alguma coisa de nós para ser vida? Deus depende de alguma coisa de nós para ser Deus? Então, a única vontade é do Supremo. E a isso a gente pode se render. A isso a gente pode expressar nossa confiança. Isso é suficiente, né? É aquela questão do Paulo, né? A tua graça me basta. A tua graça me basta, é o bastante. Eu vou me mover, eu me movo inspirado pela tua graça. Um grande meio hábil. Porque aí você deixa a graça invadir e ser a sua condutora. Que a graça seja a minha condutora. Que a graça me pegue pela mão e me leve. Porque a graça é o gesto do Supremo. Eu confio no gesto do Supremo porque tudo é dele. Tudo é dele.